Prepara-se, crente, prepara-se. Jesus Cristo veio. Amém? Vamos ficar de pé. Vou fazer a leitura da palavra. E depois eu digo onde é, tá? Vamos ler pela minha Bíblia. Vou fazer uma leitura um pouquinho longa, devagar, mas depois vou pegar apenas alguns pontos que a gente vai trazer para a mensagem dessa noite. Amém? O texto sagrado diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus nele o meu espírito. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E antes que venham a luz, já vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, até que vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os habitantes, os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, para os eis caminhar por veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas eu farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão
de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor nosso Deus Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos pelo teu amor, tua graça rica, santa e infinita misericórdia. Que a tua palavra, onde ela chegar, ela possa encontrar tua terra e possa produzir frutos a 100 por 1. Que de forma alguma volte vazia, mas antes, aonde ela chegar, cumpra o seu propósito na vida dele, na vida dela, na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar sentados, nós lemos o livro do profeta Isaías. Nós lemos do capítulo 42, a partir do versículo 1. Nós fizemos a leitura até o versículo 20. Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 20. Foi esta a leitura que nós fizemos. Nós estamos lá só para botar aqui para não falar. É só para não falar, está dormindo. Irmãos, a palavra do Senhor, nós vemos que Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo. Isaías, o livro do profeta Isaías, muitas vezes é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento, porquanto Isaías é aquele, entre todos os profetas, o que fala de maneira mais clara acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos vivendo dias terríveis, embora talvez você ainda esteja vivendo uma vida tranquila, mas o mundo ele vai de mal a pior. Existem guerras e rumores de guerra. A natureza ela geme e o homem sem amor cada vez se torna mais violento. A vida ela não tem valor para muitos, e muitos tiram, ceifam a vida dos outros, até mesmo por algo insignificante. As pessoas muitas vezes não buscam o diálogo, mas preferem dar um fim ao diálogo, muitas vezes tirando a vida do outro. Nós vivemos tempos de violência, tempos de tristeza, mas a boa notícia é que esse tempo, tudo isso vai passar. Tudo isso vai chegar ao fim, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem. Nós fazemos parte da última geração, aquela que o próprio Senhor Jesus Cristo apontou quando falou a parábola do semeador, dando-nos indício do que seria essa geração, dizendo que essa geração seria a última na terra. Pois bem, essa geração é a nossa. Não é bem a minha, não é bem a sua, mas é uma geração que começou em 1948, porque Jesus Cristo, ele, quando fala da figueira, ele fala de Israel, ele fala que quando a figueira tornasse novamente a ter seus brotos, tivesse vida novamente, e aí seria a última geração. Então, Israel voltou a ser uma nação em 1948. Nós temos ali o início da última geração na terra. Logo, nós estamos dentro da última geração. A qualquer dia, a qualquer hora, nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. Mas é nessa geração, é neste tempo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem. E nós precisamos estarmos preparados para que a hora que o Senhor Jesus Cristo vier, a hora em que Ele for arrebatar o seu povo, possamos nós sermos dignos de sermos arrebatados, sermos dignos da salvação. Porque o próprio Senhor falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra de Deus fala que nem todos serão salvos.
E isso a gente precisa começar a imaginar. Opa, não basta apenas ser chamado de crente, não basta apenas ter uma Bíblia, não basta apenas estar dentro de uma congregação. É preciso ser servo do Senhor. O Senhor, ele diz: bem-aventurado o servo, quando o seu Senhor vier encontrar assim fazendo o que? Servindo. Olha bem, servindo. Quem está servindo está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus deu uma obra a você, deu uma obra a mim, deu uma obra a cada um de nós para nós fazermos. Eu pergunto para você: você está fazendo a obra do Senhor? Como está a obra que Deus entregou na sua mão para que seja feita? Não pare, crente, não pare. A hora de parar é aquele dia em que ou seremos arrebatados ou chegará o dia da nossa morte. E lembrando que, como a irmã missionária falou aqui, é bom deixarmos claro: crente não morre. Crente apenas entra num estado de espera para o grande dia do arrebatamento. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá novamente. Aí ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim jamais morrerá. E o nosso Senhor, ele é a própria verdade. Jesus Cristo, ele veio anunciar essas coisas a fim de que nós possamos nele ficarmos firmes. Porque ninguém há que eu vejo dizendo que quer morrer. Todo mundo quer viver. E se todo mundo quer viver, que seja para sempre. Não é isso? E uma vida, mas aí você vai encontrar muitas pessoas que às vezes vão falar assim: não, pastor, sinceramente, eu não quero mais viver não, estou sofrendo tanto. É doença aqui, é doença ali, é tanto problema, e a minha vida é só tristeza, lágrimas. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus Cristo falou que Ele mesmo enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. O lugar a qual o Senhor tem preparado para nós é um lugar sem dor, sem tristeza. Nem mesmo a noite haverá lá, a escuridão não entrará lá, mas será dia o tempo inteiro, porque a luz do Senhor é quem manterá tudo aceso e ninguém entrará em trevas. Então precisamos confiar no Senhor. Ocorre que em tempos passados o Senhor levantou um povo chamado Israel, para que este povo pudesse anunciar a luz do Senhor, pudesse anunciar a salvação de Deus a todos os povos. A própria palavra do Senhor, nos evangelhos, ela vai dizer o seguinte: que o machado é o juízo. O machado está posto à raiz, não é as raízes, é a raiz, uma raiz. O machado está posto sobre a raiz, não de uma árvore. Nós sabemos que, naturalmente, cada árvore tem uma raiz, mas a palavra diz que uma só é a raiz de todas as árvores. Todas as árvores, ela tem uma só raiz. E quando se fala em árvores, fala de homens, fala de mim, fala de você, fala de nós. E a Bíblia vai falar: olha, o machado está posto sobre a raiz de todas as árvores. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquele que se arrependeu, aquele que se converteu verdadeiramente, aquele que abandonou o pecado, ele encontrou perdão. E se você realmente se arrependeu, você vai produzir frutos. Em Cristo Jesus nós produziremos frutos. E é importantíssimo que o crente produza frutos, porque para isso nós fomos plantados na seara do Senhor. A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, ele vai profetizar cerca de 600 anos, arredondando, antes de Cristo, falando tudo o que seria com a vida de Cristo. Ele mostra ali qual a realidade espiritual daquele momento, ele mostra o que viria a ser. Israel em si conheceu verdadeiramente a Deus como nenhuma outra nação conheceu. Israel conheceu ao Senhor na sua intimidade, e o Filho nasceu em Israel. Ninguém conheceu tanto o Senhor nosso Deus como aquela nação de Israel. Mas a proposta de Deus não era apenas salvar uma nação, era salvar o mundo inteiro. Mas Israel entendeu que ter Deus era muito bom para dividir.
Sabe aquelas pessoas egoístas? Que tem alguma coisa ali que pode dividir com o outro? Está com um pedaço de bolo desse tamanho assim? Dá um pedaço de bolo? Não. Dá um pedaço de bolo? Não, vai acabar. E podemos dividir um pedacinho de bolo, porque o bolo é tão grande que não divide? O que eu quero dizer? Israel, ele conheceu a Deus como ninguém. Ter Deus é bom, irmãos. Ter Deus é maravilhoso. Aquele que tem Deus tem esperança. Aquele que tem Deus tem a força verdadeira. Aquele que tem Deus, ele pode crer no hoje e no amanhã. Ele habita seguro. Mas aquele que não tem Deus é como uma cidade vazia, é como uma casa feita sobre areia. Não vai aguentar quando vier a enxurrada, quando vier o vento forte. Então Israel conheceu bem Deus, mas Deus deixou bem claro para Israel que eles precisavam ser fiéis para que o poder dele continuasse de contínuo derramando sobre aquela nação. Porque você sabia que quando você pratica a palavra de Deus, quando você é um homem justo, uma mulher justa, quando você é obediente à palavra do Senhor, quando você verdadeiramente faz aquilo que o Senhor espera que você faça, chuvas de bênção vêm sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas quando nós saímos da desobediência, aí o mal nos alcança. Quando nós deixamos a proteção do Senhor, passamos a correr perigo. Não é bom para o crente se afastar do seu Senhor. Não é bom para o crente se embaraçar com as coisas desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Esse mundo vai passar, disse o Senhor. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas têm se cumprido, se cumprem e se cumprirão naquilo que ainda volta a se cumprir. E Jesus Cristo falou assim: essa geração, ela não passará até que todas as minhas palavras se cumpram. E a palavra do Senhor aponta para o fim. É dentro dessa geração o fim vem. É dentro dessa geração que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo voltará. E aí Isaías, ele começa aqui dando os indícios. É muito interessante porque se aguarda a vinda de Jesus há muito tempo, há milênios. O que ocorre é que o Senhor, ele dá a palavra primeiro a quem? Aqueles que são de Israel. Porque quando o Senhor, ele vai enviar o Senhor Jesus Cristo, ele envia como a última chance, a última porta, a última possibilidade das nações, das pessoas terem acesso à salvação. Israel não cumpriu o seu papel pela qual fora chamado. Israel foi chamado para pregar a palavra do Senhor, mas Israel se perdeu. Muitas vezes, quando Israel se misturava com os outros povos, eles deixavam a prática judaica para também cometer idolatrias de outras nações e largavam os princípios. Não é isso, irmão. Nós estamos nesse mundo, a gente tem pessoas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na faculdade, na escola, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, pessoas que muitas vezes têm hábitos que não convêm ao cristão. Não é que nós devemos silenciar, se afastar de tal forma que fiquemos bem longe dela para não se contaminar. Não é isso. Mas nós precisamos entender que existe um chamado sobre as nossas vidas e que nós somos luz. A Bíblia fala que nós somos, e foi o próprio Senhor Jesus que falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E de que adianta se a luz que houver em nós, não se acende uma luz e se esconde? Há muitos crentes que muitas vezes, para não perder a amizade, se escondem. Mas Jesus falou que a luz coloca no alto para que as pessoas vejam. Então, o conselho, crente, esteja você onde estiver, que todos saibam que você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Anuncie o Senhor, fale do Senhor, use os seus lábios para adorar a Deus. Não enche o seu coração com os cânticos desse mundo, independente se eles são bonitos, se eles são belos.
mas enche o seu coração com os louvores de adoração ao Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio, e se o seu coração estiver cheio de adoração, você estará sempre louvando, e isso agradará ao Senhor, seu Deus. Isaías, ele é usado por Deus para anunciar, sim, a vinda do Messias. O que Israel não entendeu é que aqueles 2000 anos de judaísmo, onde Israel esteve ali, na obediência ao cumprimento da lei, estava chegando ao fim. O Senhor iria estabelecer um novo concerto com a humanidade. O Senhor iria levantar na terra um novo projeto. O projeto é o mesmo de salvação, porém um novo projeto chamado igreja. Entenda que Israel é um país, é uma nação, mas judaísmo é a religião dentro. É igual, por exemplo, eu sou brasileiro e sou cristão. Está entendendo? O cristianismo é a parte religiosa, mas brasileiro porque eu faço parte da nação brasileira, porque eu nasci no Brasil. Deu para entender? E o judaísmo é um barco de salvação naquele momento, mas esse barco não navegava para as ilhas. Esse barco não levava a palavra a fim de que as pessoas se convertessem. Prova disso está em Jonas. Quando Deus falou para Jonas: Jonas, vá até Nínive e clama contra ela. Diz que, olha, a injustiça chegou no seu limite, e que dentro de 40 dias eu vou subverter Nínive e vou matar todos. E Jonas, ele falou: vou não. Pegou um navio, foi para Tarsis. Ele pega um caminho contrário, e aí tem toda aquela história em que veio um mar revolto, e ele é lançado no mar, um grande peixe engole ele, e quando a alma dele ia desfalecendo, ele clamou a Deus, e o grande peixe vomitou ele ali na praia, e ele novamente recebeu a ordem do Senhor: vá lá e prega contra Nínive. E ele foi e clamou, e diz a palavra que aquela nação inteira, desde o rei, todos se converteram a Deus. E Deus vai ensinar para Jonas: é isso que eu queria. Eu queria salvar. Eu poderia matá-los. Eles não tinham discernimento nem entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não conheciam a minha palavra. E eu quis, Jonas, dar mais uma chance. É isso que Deus tem feito comigo, contigo, com cada um de nós, com a humanidade. Deus está sempre dando uma nova chance para que o homem se aproxime dele, para que o homem possa alcançar a salvação e para que o homem não perca a sua salvação. Pastor, alguém pode perder a salvação? Olha, enquanto estamos em Cristo, nova criatura somos, não é isso? Nova criatura somos. Mas uma vez que a gente sai da presença do Senhor e aponta o nome do Senhor, é como que diz a própria palavra: o cão voltou ao vômito. É como se você voltou à sujeira. Você saiu. É por isso que o Senhor falou: sejam fiéis até a morte. O limite da nossa fidelidade é a morte, irmãos. Aí sim, nesse sentido, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você morreu em Cristo, aí você está salvo para sempre. Agora, se você vem e aceita Jesus, e daqui a pouco você esqueceu de Deus, esqueceu de Jesus, as suas obras, a Bíblia fala assim, o próprio Jesus ele falou: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se você verdadeiramente é de Cristo, você vai dar frutos semelhantes ao de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós devemos procurar sermos como Ele, quando disse isso, ele diz assim: não é o servo maior do que o seu Senhor, basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Nós não somos maior do que o Senhor. Nós não devemos querer ter mais do que o Senhor teve, porque a gente sabe como Jesus viveu uma vida humilde, e nem não podemos querer sermos mais reconhecidos, porque o próprio Senhor Jesus foi perseguido. Então a gente tem que entender que precisamos seguir ao Senhor. Isaías, irmãos, ele anuncia aqui acerca de Jesus, para que quando Israel visse o Messias na terra de Israel, não ficassem confundidos, mas pudessem olhar para o Machia, para Cristo, e reconhecessem que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
em que todos ali em Israel, começando por Israel, começassem ali a conversão, começassem ali todos a serem salvos. E é por isso que ele aqui lhe diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus nele o meu espírito, e sobre ele, coloquei meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Ele está falando de Jesus. É interessante que quando Jesus foi batizado, uma pomba desceu do céu, foi o Espírito Santo, né? Porque João Batista já tinha sido alertado que o Messias seria aquele a qual ele visse uma pomba desceu sobre ele, e esse seria o Espírito Santo, que esse era o Messias. E João Batista, quando ele batiza Jesus Cristo, ele teve a visão da pomba descendo sobre Jesus Cristo, e ele viu que era o Espírito Santo de Deus. E naquele momento, uma voz falou assim: este é o meu servo, a quem me compraz. Se cumprindo Isaías 42. Nele se cumpriu tudo, irmãos. Nós não estamos confundidos, nós estamos certos. Jesus Cristo é o Senhor, Yahshua HaMashiach. Ele é o nosso Salvador. Ele veio, ele deu a vida por mim e por você, e ele voltará. E aí Isaías dá várias profecias, vários indícios de como seria. Ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz. E aí se cumpre a palavra também de Isaías, como ovelha muda. Ele irá perante os seus rosqueadores, como está lá em Isaías 53. E Jesus, ele não brigou, ele não discutiu, ele não requis o direito de Deus, de Senhor de todas as coisas, mas ele fechou a boca. Ele aceitou tudo, ele aceitou ser desprezado, ser humilhado, ele aceitou a morte para salvar a mim e a você. Isaías, interessante que no versículo 13, Isaías ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ele fala assim: olha, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. E a gente ouve aqui, mais uma vez, a gente viu no versículo lá inicial, falando: ó, ele produzirá juízo aos gentios. O que é juízo, irmãos? Quando se fala em juízo, você pensa em quê? A palavra juízo, ela é derivada da palavra juiz. A palavra juízo é derivada da palavra juiz. E quando se fala juízo, se fala de sentença. Se fala de sentença. Que Jesus viria para estabelecer uma sentença. Um decreto foi dado por Deus Pai. E Jesus Cristo, como um filho, veio cumprir a vontade do Pai e trazer um decreto. O decreto da salvação. O decreto da salvação. Ele veio trazer a graça. O Senhor, quando dá exemplo de João Batista, ele vai dizer que a lei, as leis e os profetas foram até João Batista, mas que agora nós entendemos que ali começava a graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando fala aos gentios, são todos aqueles que não eram de Israel. Os gentios é toda a humanidade, todos os povos. E diz aqui: ele trará juízo para os gentios. Jesus veio trazer a sentença, a oportunidade de salvação. Aquele que nele crê será salvo. Aquele que aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador será salvo. Aquele que confiar nas palavras do Senhor será salvo. Aquele que for fiel até a morte será salvo. E aí o Senhor vem estender isso. E aqui quando fala que a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. É muito interessante essa palavra, porque no Evangelho essa palavra ela é falada, é lembrada
e faz-se menção dela como menção de Isaías 53. E quando ali fala, quando a história é contada, é no momento em que Jesus ele entra na sinagoga e tem um homem com a mão mirrada. Tem um homem com a mão mirrada. E era dia de sábado. E Jesus, ele vê, ele olha para aquele homem com a mão mirrada. E muitos fariseus começaram a olhar, porque eles não queriam, estavam com o coração fechado, não queriam aceitar Jesus, pois o Messias que eles queriam não era aquele Messias cheio de amor, cheio de perdão. Eles queriam um Messias que viesse como alguém que pudesse guerrear, como foi no passado, que pudesse guerrear contra o próprio Império Romano e colocar Israel como a nação número 1 mais forte e poderosa. Mas não, entramos ali nos últimos dias, e nesse momento o projeto do Senhor entra lá, meu filho, e salva todos que puder salvar, porque o fim vem, eu vou destruir a todos. Vá, meu filho, vá e salve a todos que quiserem, vá e salve a todos que te ouvirem, vá e salve a todos que quiserem a salvação. É dado livre-arbítrio a mim, a você. Você quer a salvação? Só em Jesus. Não há salvação no dinheiro, não há salvação na autoridade policial, na autoridade política, não há salvação na tecnologia, não há salvação na ciência. Tudo isso é mentira. A salvação está em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. E não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo que não seja o nome de Jesus. E Jesus Cristo veio trazer isso para a humanidade. A humanidade estava na escuridão, a escuridão fala da ignorância, porque na escuridão você não vê nada. Mas Jesus Cristo é a luz, diz lá em João 12:8, Jesus, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E ele veio, 8:12, né? João 8:12. E ele veio para mostrar a luz, cumprindo o que estava escrito na profecia. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho. Naquele dia, aqueles homens olharam para ele e disseram: será que ele vai curar? Hoje é sábado. Jesus Cristo ele chega a chamar a atenção e fala assim: ué, se uma ovelha de vocês caírem em algum fosso e sendo dia de sábado, vocês não vão salvar? Quem vale mais? A vida de alguém ou a vida de um animal? E Jesus Cristo ele chama aquele homem e cura aquele homem na presença de todas as pessoas. E no Evangelho é relatado que ali estava se cumprindo essa passagem. Só que ali é dito de uma outra forma, que a cana quebrada não será destruída. Engraçado que a cana também fala de João Batista, porque Jesus Cristo fala assim: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelos ventos? Sim. Ele fala que João era aquela cana no deserto agitada pelo vento. João não quebrou. João Batista foi fiel até a morte. Mas a cana, irmãos, a cana era uma planta, uma cana que dava nos rios, dava nos ribeiros, muito fininha, comprida, e era usada muitas vezes para fazer instrumento de sopro, flauta. Mas a cana era muito frágil, quebrava muito fácil. E uma vez quebrada, o que se fazia? Jogava fora. E aqueles que tinham defeito, como aquele homem que estava com a mão mirrada, o que acontece? Podia servir a Deus? Não. Não era o que dizia a lei? Quem tem defeito não pode servir a Deus.
Então ficava de fora. Não, esse tem que ser desprezado, esse não pode ser aproveitado. Não, esse tem lepra, esse aqui está é aleijado, esse aqui está com a mão mirrada, esse aqui não pode, esse aqui é cego, esse aqui é surdo. Não pode servir a Deus. A cana quebrada não será destruída, não será desprezada. Aquele homem representava uma cana, um instrumento que Jesus queria contar na obra dele, mas ele tinha um defeito. E para os judeus aquele homem não tinha serventia alguma. Mas Jesus chega e toca nele. Você serve para a minha obra. O defeito dele foi anulado. Jesus curou o problema que ele tinha. Quantos de nós estávamos aí em pecado, estávamos envolvidos somente com os nossos propósitos, estávamos distantes do caminho de Deus, mas o Senhor olhou para nós e escolheu a mim e a você, a cada um de nós. Tínhamos muitos defeitos para servir a um Deus tão puro, tão maravilhoso, mas Deus, Ele amou a mim e amou a você. E o amor do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor estendeu a nós o seu amor, a sua graça, a sua rica e infinita misericórdia. Nos limpou com a sua palavra e tem nos ajudado a aprender mais da vontade de Deus através do ensino do Espírito Santo de Deus. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue entender muita coisa não, irmãos. É o Espírito Santo que vai nos ajudando, vai nos ensinando, vai abrindo nossos olhos, vai orientando, vai revelando, vai falando, para que nós não venhamos nos perdermos. Porque é muito fácil o homem se perder. É muito fácil. O coração do homem deseja aquilo que é mal. O coração do homem deseja o pecado. Mas a boa vontade de Deus tem estado com cada um de nós. E o Senhor tem alertado a cada um de nós sobre os perigos da vida. Pastor, mas muitos têm se desviado. Sim, muitos têm se desviado. Muitos têm abandonado a fé. Mas isso também é profético, porque a palavra de Deus, ela diz que antes do dia do arrebatamento viria a grande apostasia. E o que é apostasia? Abandono da fé. É quando o homem deixa a casa de Deus. É quando o homem abandona a oração, abandona a Bíblia e vai para o mundo. Isso é uma grande apostasia. E isso aconteceu e tem acontecido. E isso é sinal da volta do Senhor. E aí, você não tem que julgar o seu irmão, a sua irmã que se desviou. Não faça isso. Não faça isso. Mas antes você tem que ter cuidado para você também não se desviar. Porque o próprio Senhor diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós sabemos que nós, por causa da nossa maldade, podemos nos desviar do caminho do Senhor. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa, e inescrutável, diz a palavra do Senhor. Quem pode esquadrinhá-lo? Ninguém. Apenas o Deus Criador que fez o próprio homem. Só Ele. E ninguém mais. E aqui Isaías, a hora vai passando, a hora não dá tempo, por isso que eu estou falando um pouquinho acelerado. Mas aqui, quando ele fala da cana trilhada, quebrada, como diz lá no Evangelho, está mostrando isso, que em Jesus ninguém é desprezível. Que em Jesus Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o rico, Ele quer salvar o pobre, Ele quer salvar o gordo, Ele quer salvar o magro, Ele quer salvar o bonito, Ele quer salvar o feio, Ele quer salvar todos, porque todos representam a imagem e semelhança do Deus Criador, aquele que fez a todos. Deus quer salvar a todos. Então, que você possa orar sempre pelos seus irmãos e irmãs em Cristo que se desviaram do caminho do Senhor, pedindo: Senhor, alcance essa alma, que ele possa voltar. E não deixe de dar paz, Senhor. Não deixe. Quando um irmão, uma irmã que se desviou do caminho do Senhor passar por você, independente de como ele ou ela estiver, desça sobre ele e sobre ela a sua paz. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Está bem assim porque está desviado do caminho. Mas isso mostra se você tem Jesus, porque Jesus conhece as ovelhas perdidas. Conhece ou não conhece? E se Jesus está em você, ela vai ver que é Jesus que está vendo ela. Graça e paz, meu irmão, graça e paz. Ainda que ele ou ela fique tímido e fique meio sem saber como responder,
Todavia, cumprimente, saúda com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Graça e paz do Senhor nosso Deus, Pai, e também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra nos ensina a sermos assim. Jesus Cristo, ele falou assim: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. E se nós somos imitadores de Cristo, se nós devemos ser como nosso Senhor, igreja, não é tempo de julgar, é tempo de salvar. O julgamento será para um outro tempo. O julgamento será para um outro tempo. O Senhor conta contigo para que vidas sejam salvas. Não julgue ele ou ela, não julgue o outro pelos seus hábitos, pelas suas atitudes, pelas roupas, pela maneira como vive. Não! Apenas diga para ele e para ela: Jesus te ama e quer te salvar. Volte para o caminho do Senhor. Jesus Cristo te ama. Anuncie a salvação. Aleluia. Em Jesus está a salvação. Sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Sejamos como verdadeiramente é o nosso Senhor. E diante de todas as palavras, porque é muito, o Senhor, quando fala aqui, não apagará, só para terminar, tá, irmãos? Aqui está no versículo 3 aí, a gente leu até o 20, né? No versículo 3 diz assim: a cana trilhada não quebrará, já expliquei para vocês, e não apagará o pavio que fumega. Lá no Evangelho está morrão, mas é a mesma coisa. O pavio, quando você lembra do pavio, você lembra daquele pavio, né, que se acende, aí vai, explode, né, o negócio, não é isso? Você não lembra do paviozinho que se coloca? Um pavio, ele pode causar um incêndio. Só que na época de Jesus, eu quero lembrar aqui que aquele pavio que tem a pólvora foi descoberta 800 anos depois de Cristo. Não havia pólvora naquela época ainda, mas havia pavio. Só que o pavio era como? Era um barbante, um tecido que era umedecido com algum tipo de cera e era colocado dentro da lâmpada com azeite e acendia ele. Acendia aquele pavio para acender a lâmpada. Está entendendo? Então aquilo é uma forma de pavio. E o pavio, em Jesus Cristo, aqui a palavra de Isaías, ele fala: a cana não será trilhada, ou seja, o Senhor não vai rejeitar ninguém. O Senhor não vai rejeitar ninguém. O Senhor dará oportunidade a todos. Todos terão oportunidade na sua obra. Todos terão oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Todos terão uma oportunidade de salvação. Nem apagará o pavio que fumega. O fogo está aceso. E Jesus Cristo, ele diz assim, irmãos: vocês cuidam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus Cristo também diz: eu vim trazer o fogo. E o que mais eu quero? Se o fogo já está aceso. E aí eu queria trazer 2 detalhes nisso. O fogo, entenda bem, a lâmpada da casa do Senhor ia se apagando. Essa palavra é dita lá em Samuel, mas não é, estava perdido, estava na escuridão, estava deixando aquilo que era a vontade do Senhor, que era levar a salvação para toda a humanidade, sendo que o tempo da humanidade vai acabar. E aí Israel não cumpria, Israel estava olhando somente para o seu umbigo. Então o Senhor vem como luz. Ele acende a candeia, ele acende a lâmpada. Jesus é a luz, Jesus é a esperança. Vai entender? No meio de toda a escuridão, Jesus Cristo vem, ele é a luz, ele acende a luz, ele acende a esperança, não só para Israel, para as ovelhas perdidas, mas para toda a humanidade, os 4 cantos da terra. A lâmpada está acesa, o fogo está pegando. E outra coisa, o fogo é o início da destruição de tudo, não é isso? O fogo é o início da destruição de tudo. Jesus Cristo disse: eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. O fogo começou a pegar. Está pegando aí há 2.000 anos, entrando no 3º milênio. Mas você bota um fogo aqui desse lado, acende um pavio aqui, o fogo começa aqui, mas ele vai chegar lá na outra ponta. Ele disse o que aqui? O pavio que fumega não se apagará,
o tempo está acabando, está chegando ao fim. O fogo está consumindo tudo. O tempo passou, o que passou, passou. Estamos chegando ao fim. Jesus Cristo vem. Que você possa guardar essa palavra e que você possa se preparar para a volta do Senhor. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Busque mais o Senhor. Ore, jejue, louve. Cuidado que esse mundo está uma bagunça. Esse mundo está uma confusão. Não pense, cuidado, olha só, não se iludam. Jesus Cristo ele falou assim: não vim trazer paz para esse mundo, mas vim trazer a espada, vim trazer o fogo. Ele não veio trazer paz para esse mundo. E ele disse para os discípulos, para aqueles que aceitaram ele como Salvador: a minha paz eu dou é para vocês. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque a paz do Senhor é para mim e para você que aceitou os planos de Deus, os planos de salvação. Não é para o mundo já está condenado, o mundo vai passar. Mas aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje é domingo. Oi? Isso. Eu não recebi aqui o nome do visitante. Cadê o nome do visitante, meu filho? A Bíblia me deu o nome do visitante, sabia? Qual o nome? Qual o nome? Daniel? Nani? Davi ficou melhor. Davi. Tá bom. A igreja diz: seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e fique com a gente. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer: oh, aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim viva eu e você. Amém? Seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo que lhe trouxe essa noite possa trazê-lo mais outras vezes e que juntos possamos adorar ao único Criador e verdadeiro Deus. Amém? Irmãos, vamos para casa. Lembrando que sábado que vem, culto de Santa Ceia. Sábado não, domingo. Será que domingo não chega? Se liga aí, hein, crente. Porque Jesus Cristo falou que a próxima Santa Ceia é no céu. Não sei não, hein? Jesus Cristo falou que a próxima Santa Ceia é no céu. E é no domingo, falei sábado. Se prepara aí para o arrebatamento, hein? Será que a Santa Ceia vai ser lá na glória no sábado? Irmãos, quarta-feira, culto de adoração no nome do Senhor, das 19h30 às 21 horas. Sexta-feira, círculo de oração das 21, das 19 às 21, né? E no domingo, culto de adoração do Senhor, das 18h30 às 20h30. Não se esqueça de orar pelo irmão Hinaldo, o presbítero Hinaldo, e também continue orando pela irmã Penha. Amém, irmão? A irmã anunciada pediu para estar orando pela mãe dela e também pela irmã. Amém? Não esqueçam de lembrar dessas almas em vossas orações. E você que está assistindo esse culto, assistindo esse vídeo agora, não deixe de se inscrever nesse canal, dê o seu like, compartilhe e dê um comentário aí. Estamos criando uma grade de programação, aonde na grade de programação teremos aí testemunho bom que a irmã trouxe. Então teremos muitas coisas aí que vai acontecer dentro desse canal TV Central de Adoração. Amém, irmãos? E orem para que esse canal cresça cada vez mais. Nos últimos 30 dias agora, 39 pessoas novas se inscreveram no canal. O canal tem crescido bastante, tá?
mais massivo de ações. Muita coisa, né? Então, assim, o canal está crescendo, graças a Deus, é o Senhor dando a graça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, nós também dizemos que o teu amor, tua graça rica, santa e infinita misericórdia. Pai, queremos entregar a Ti esse culto de adoração ao Teu santo nome, porque reconhecemos que só Tu és digno de receber culto de adoração. Precisamos obedecer a Tua palavra fala que é para Ti que devemos entregar o culto. É a nossa oferta, Senhor, é o nosso holocausto, é tudo que nós podemos oferecer a Ti que Te agrada verdadeiramente. Por isso, Deus, receba no trono da Tua graça o nosso culto de adoração ao Teu santo nome e nos despeça em paz desse lugar. Guarda-nos por amor do Teu nome, livra-nos de todo acidente da bala perdida, do orçamentário, de qualquer certa cilada de Satanás. Que cheguemos em segurança aos nossos lares, que possamos ter uma noite de sono reparador, que sejamos visitados pelo Teu Espírito Santo e que tenhamos sonhos da Tua parte. Deus, nos dê uma semana abençoada. Fala conosco durante toda a semana. Recebe no trono da Tua graça esse culto em nome de Jesus. Amém. É a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de cada um, de cada uma que adentrou esse lugar essa noite, e todo o povo de Deus parado sobre a face da terra hoje para ser todos dizem amém. Uma salva de palmas para quem me reina para todos sempre. Amém. Está encerrado o culto.